E aí, como você, dentista, pode melhor atender o autista, recepcionando no seu consultório e deixando seguro? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o Marcos Petri, esse é o Diário de um Autista. Já deixa eu compartilhar para que mais pessoas, mais dentistas possam ter essas estratégias para poder melhor receber, acolher no seu consultório, gerando um clima de confiança e segurança. E deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e nos levar para mais cantos desse Brasil e desse mundão. Pessoal, as estatísticas estão aí, estão aumentando cada vez mais os diagnósticos de autismo. A mais nova estatística, feita pelo CDC nos Estados Unidos, é de 1 a cada 36 crianças de 8 anos são diagnosticadas no espectro, certo? E primando por esse mesmo recorte de dados, jogando-se a população brasileira, nós teríamos 6 milhões de autistas hoje em dia diagnosticados. Então, a tua clientela como dentista tende a cada vez mais aumentar. Cada vez mais pacientes dentro do espectro passarão pelo teu consultório. Eu estou aqui para dar algumas estratégias que funcionaram comigo e que podem gerar conforto, segurança e previsibilidade. Sobretudo essa última. Nós temos que entender que o autista é um ser humano do método. Mas vamos por partes. Vamos destrinchando esse método e passando por algumas bases que me fizeram sentir cada vez mais segurança num ambiente incerto, que é o consultório do dentista e todos os seus instrumentos para trabalhar na boca de um paciente. Primeira coisa que nós temos que observar então é a chamada anamnese, ou seja, o recolhimento de informações antes desse paciente ser atendido. Então conheça ele, quem é, quais são os interesses, como a família o trata, como a família embarca na sua segurança de cada dia. Porque nós temos que entender que a família é a base. Então consulte a base, consulte os interesses, porque eles vão ser teus aliados dentro do consultório na hora de conquistar principalmente essa criança no espectro. Utilize a visão e utilize o pragmatismo. O autista, ele é um ser humano sem rodeios e que precisa ver aquilo que está diante de si para se acostumar com aquela atmosfera. Utilize isso e, junto ao hiperfoco, crie mais confiança. A criança gosta de dinossauros? Crie uma sessão temática de dinossauros com base na anamnese que tu tiveste. A criança gosta de carros? Faça com que o teu consultório tenha alguns detalhes de carros. Prepare isto por algumas vezes. Vocês vão ter que ser resilientes para conquistar a criança. Lembra que em qualquer ambiente em que ela não esteve antes, o primeiro sentido é o do medo. O primeiro sentimento é de insegurança e de afastar-se a qualquer custo. Faça isso várias vezes para que o autista entenda por pragmatismo que o teu consultório é seguro e que vale a pena ele se soltar, e para que tu, como dentista, entenda qual é a sensibilidade do autista, porque muitos autistas podem ser hipersensíveis na boca e tudo que ele está tentando te avisar é que a minha boca dói muito e a minha boca não está preparada, então precisa ser antecipado ainda mais se descoberta nessa anamnese, nesse primeiro momento, que o autista é hipersensível da boca. Os hipossensíveis também merecem cuidados. Não é pelo fato de eu ser hipossensível que o dentista pode chegar lá de qualquer jeito. Ele precisa preparar ainda assim, ainda que a minha boca seja pouco sensível, o cenário para que eu possa relaxar e confiar nele. Talvez vocês tenham que repetir isso muitas vezes, ser resilientes para que o autista possa confiar. E aí vocês primam por uma estratégia de diagrama de Ishikawa. Para quem não conhece o diagrama de Ishikawa, ele ordena os processos dentro de algumas áreas. E ele veio da engenharia, para que a gente saiba o que vem primeiro, o que vem depois e assim por diante. Por exemplo, para que eu possa trabalhar na boca de um autista, o que vem primeiro? Vem a segurança e a previsibilidade do local.
Depois, a previsibilidade e segurança com os instrumentos que eu vou usar na boca desse paciente. E depois, o paciente explorando seu hiperfoco para permitir que eu possa trabalhar na boca dele. Para permitir, principalmente, que ele aguente tempo de boca aberta. Isso é uma característica que poucas pessoas se dão conta. O autista, na maioria das vezes, ele tem dificuldades em aguentar ficar fazendo um movimento só por tempos prolongados. E quando a gente pensa que vocês vão atender, na maioria dos casos, crianças, na maioria das queixas que eu recebo, que é difícil deixar uma criança autista à vontade num consultório de dentista, essas crianças são pequenas. Então elas precisam ter paciência por parte de vocês. E vocês precisam focar bastante também no que chamamos de história social. Fizeram todas essas estratégias, deram um clima de previsibilidade, deram um clima de relaxamento e conexão com a criança através do seu hiperfoco. Faça uma nova anamnese, ou seja, uma nova coleta de informações, mas dessa vez propondo para a família que foque na história social. Filho, filha, tu aprendeste que ir ao dentista é importante? Então vamos reforçar isso para que outras vezes venham e para que não aconteçam crises, não aconteçam inseguranças. Como podemos fazer isso? Trazendo o social de ir ao dentista para uma brincadeira. Então pega o dinossauro, pega o hiperfoco em fazendinhas e diga assim: olha filho, vamos brincar de dentista com o cavalinho, com o dinossauro, com o agricultorzinho, enfim, para que a gente possa trazer esse aprendizado para a vida mesmo. A gente tem que lembrar que o autista tem um pouco mais de dificuldade para generalizar os conceitos aprendidos. Eu aprendi uma vez, eu senti seguro uma vez ao ir no dentista, mas nas outras vezes será mais custoso. Fazendo essa estratégia das situações sociais e praticando-as em casa, vocês vão, junto com a família, criar um clima de segurança perene, ou seja, que vai permanecer não só nas primeiras vezes que o autista vier ao teu consultório, mas em todas as outras vezes e também depois em todos os outros consultórios que ele precisar consultar. Porque às vezes pode ser que não sejam vocês a receber o autista. Uma vez a confiança criada, nós temos que partir para a estratégia também de diversificar esse mesmo sentimento de confiança e conexão com outros terapeutas, com outros, dentistas, certo? Essas são algumas estratégias que precisam ser repetidas para que a criança ganhe confiança em vocês, dentistas. E vocês, como família que me assistem, incentivem isso. Visitem o dentista, contextualizem por que a gente precisa cuidar do nosso sorriso. Mostre para a criança o que acontece quando uma criança não cuida dos dentes, não visita o dentista com regularidade. O que acontece? O que ela perderia? Lembra que o autista é pragmático, tudo tem que fazer sentido aqui, agora, na prática, e o autista precisa praticamente tatear o conhecimento que vocês dão a ele. Sem isso, nada feito. Sem isso, nada faz muito sentido. Pessoal, espero que dê para anotar essas técnicas e que vocês pratiquem essas técnicas. Voltem aqui, comentem resultados que tiveram, porque o que eu compartilhei com vocês aqui vai frutificar no futuro. E ele é uma estratégia para o desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento pode ser ótimo hoje, mas no mês que vem ou no ano que vem, quando o autista precisar retornar ao dentista, pode ser péssimo. É da vida. O ser humano é dinâmico. O nosso foco aqui é garantir essa conexão e segurança em todos os cenários, em todos os procedimentos dentários, que a gente sabe que tem alguns mais simples, alguns outros que demandam mais concentração. E antes de eu ir embora, me veio aqui um detalhe muito importante, que é a cereja do bolo dessas estratégias. Pessoal, às vezes tem detalhes pequenos que a gente não se dá por conta. O consultório do dentista, ele precisa ser explorado aos poucos também. Então deixe a criança sentar na cadeira,
mesmo que seja ela vir antes, vocês combinarem com pais e mães antes, sentir qual é o tipo de tratamento que vocês vão dar para ela, cuidado com a luz, né, que vocês colocam, muitas vezes pode ser colocada na boca da criança e não nos olhos. Isso gera um conforto maior. O som dos instrumentos, bem lembrado, o som precisa ser praticado. Então, por que não pegar esse autista já lá na anamnese, que é o primeiro processo que a gente falou, além do hiperfoco e da sensibilidade, consultar a família se esse autista é sensível à luz, se esse autista é sensível ao som, se ele já está acostumado a experiências de dentista, e não se esquecer de apresentar-se para a criança, mesmo que não seja na hora que você vai fazer o procedimento. Pode ser que vocês apresentem para a criança hoje e vão fazer o procedimento no mês que vem, mas antecipem. No mês que vem eu vou fazer o teu procedimento. Se não dá para ser fisicamente, usa o celular. Cria um WhatsApp com a mãe, com o pai desse autista. Manda fotos de vocês. Olha, eu sou a doutora tal. Eu sou essa aqui. Nesse dia eu vou estar vestida de branco. Eu tenho uma máscara. Para que crie essa conexão ainda mais. Gente, sem esses métodos, pouco avanço é possível fazer. Certo? E hoje nós temos todas as ferramentas para garantir que todas essas etapas corram bem. Mas lembra que precisa ser autêntico e precisa ser com muita motivação e entrega total. Gente, não façam nenhuma dessas etapas se elas forem feitas assim, então tá bom, nós vamos fazer aqui o processo. Não, estejam de corpo e alma nesse processo, por mais pouquinho que seja avançado em cada etapa, por mais passo de formiguinha que vocês puderem avançar em cada etapa. Certo? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Compartilhe o vídeo com quem precisar desses olhares, que talvez vocês não tenham dado atenção a esses pequenos detalhes até agora. É uma demanda razoavelmente nova, relativamente nova. Espero que eu possa ter ajudado vocês a pavimentar essa estrada. Valeu! Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!